Levanta suas mãos em direção ao Márcio. Vamos rezar uma Ave Maria por ele, para que a palavra do Senhor seja mesmo anunciada com toda a ousadia, com toda a intrepidez, toda a eficácia. Senhor, nós pedimos isso nesse momento, que a tua palavra seja anunciada, Senhor, por esse canal de graça que é o Márcio, que nós possamos estar abertos e que ele possa estar dócil àquilo que é a tua vontade que vai além, Senhor, dos nossos pensamentos, da nossa concepção, da nossa inteligência. Que Nossa Senhora, que está aqui, ela está aqui no nosso meio, que ela esteja intercedendo por nós, que esteja providenciando, como mãe que consegue enxergar os detalhes, que Nossa Senhora esteja aqui, esteja intercedendo por nós. Rezemos juntos pelo Márcio, por este momento, por nós. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos procurando o nosso lugar, nos acomodando. Procura o melhor lugar aí para você se sentar, para você prestar atenção. Enquanto isso nós vamos cantando. Se sou fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meio a tantas graças que nós estamos recebendo, em meio a tantas bênçãos que estão sendo derramadas no meio de nós, porque eu não sei se você está conseguindo perceber que esse lugar está inundado pela graça de Deus. Você consegue notar isso? O Senhor vem nos abençoar também com a sua palavra. E se você puder abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Essa promessa na qual você disse que crê. Porque você proclamou agora, em canção você proclamou a sua fé na promessa de Deus, dizendo: eu creio nas promessas de Deus. É verdade ou você cantou por brincadeira? É verdade? Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E veja o que Deus prometeu para você e você disse que acredita. Quantas pessoas gostariam de ter tido a oportunidade de estar aqui no nosso lugar, vivendo o que nós estamos vivendo nesta manhã, gente, e não tiveram essa oportunidade? E isso Deus quis dar a você nesse dia de hoje. Nós somos das pessoas deste mundo as mais privilegiadas de poder ouvir esta palavra e receber no coração essa graça. Então, escute com atenção o que diz a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. São Lucas falando. No meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu. Depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, preste muita atenção aqui, porque tem gente que às vezes lê essa passagem e não presta atenção nisso que eu vou ler agora. Olha lá.
depois da sua paixão, depois de ter sido crucificado, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas, Apareceu-lhes, depois da ressurreição, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual ouvistes falar quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados no Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe a vós saber os tempos ou momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tem muita gente que gosta de dizer que a ressurreição de Jesus, isso é mentira. Gostam de dizer, mas é mentira. Que a ressurreição de Jesus foi uma maneira que a palavra de Deus encontrou de dizer que a mensagem dele atravessará os séculos. Um cristão não pode acreditar numa barbaridade dessas. Porque as testemunhas reais que conviveram com Jesus deixaram registrado para nós, desde os primeiros séculos, esta verdade. São Lucas diz aqui, de maneira que não tem equívoco. Diz o seguinte: no primeiro livro, que é o Evangelho de São Lucas, ele disse: eu tratei de tudo que Jesus fez, Evangelho, e ensinou, do começo até o dia da sua ascensão, em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, inspirado pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. E olha, depois da sua paixão, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, Jesus mostrou-se, apareceu, não só a Pedro, não só a Maria Madalena, não só a Nossa Senhora, mas a uma multidão de pessoas. Jesus apareceu a essas pessoas e deu numerosas provas da sua vida. Apareceu-lhes por um período de 40 dias. Eu te pergunto, é pouco? 40 dias. E em meio às várias instruções que Jesus deu, um dia, tomando a refeição com eles, disse para os apóstolos: deveis ficar em Jerusalém, não vos afasteis, até que se cumpra a promessa do meu Pai para vós. Como eu vos disse, João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Eu tenho uma notícia para você que está aqui no rincão do meu Senhor, na Canção Nova nesta manhã. Esse dia chegou para você. Hoje é o dia em que o Jesus vai derramar sobre você uma efusão do Espírito Santo tão abundante que vai mudar toda a sua vida. Hoje, quando você voltar para a sua casa, as pessoas vão perguntar o que aconteceu com você aqui na Canção Nova. Porque apesar de você ser a mesma pessoa, você não será mais o mesmo.
Porque esta palavra está se cumprindo para você neste dia de hoje, como está se cumprindo para mim e se cumpriu para mim há alguns anos atrás. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui convidado para participar de um grupo de oração. E eu te digo que eu fui com o maior desgosto da minha vida. Porque eu era aquele católico de carteirinha. Sempre ali o bom menino, que gostava de fazer as coisas certas. Já tinha feito a primeira comunhão, e eu sempre querendo fazer as coisas certinho. Terminou a primeira comunhão, fiquei na perseverança. Aí entrei na idade para preparação para o crisma, fui fazer o meu curso para crisma. Aí, durante o tempo que eu estava fazendo o curso de crisma, uma senhora, já adulta, não é? Mas que estava fazendo tardiamente a sua preparação para a crisma, estava conosco no nosso grupo de jovens, adolescentes. Ela estava fazendo a crisma com a gente. E gostava muito de mim. Então ela me fez um convite. Olhando dos meus olhos, ela disse: eu gostaria que você viesse participar conosco do grupo de oração que acontece aqui no Círculo Operário de Taguatinga, toda sexta-feira à noite. Você vem? Gente, naquela hora passou pela minha cabeça o seguinte: eu já faço o curso de crisma, já vou à missa todo domingo, estou sendo obrigado a cantar no coral da igreja, porque o meu grupo de crisma todo canta, então eu tenho que cantar também. Então eu já estou na igreja no sábado, no domingo antes da missa, depois da missa, e a missa. Agora na sexta-feira também. E ali com os meus 14 anos, muito tímido, eu olhava diante de mim aquela senhora esperando a minha resposta, e eu dentro de mim me encorajava e dizia assim: seja homem, fala para ela que você não vai. Que você não quer ir, porque eu não queria ir. Então eu respirei fundo, me enchi de coragem, olhei nos olhos dela e disse: eu vou. Que dia que é mesmo? E fiquei me torturando uma semana inteirinha, porque ela me fez esse convite no sábado. O grupo de oração era na sexta-feira à noite. E eu ficava pensando assim: como é que eu vou fazer? Só eu lá de estranho, num grupo de gente que eu não conheço. Eu falei: pelo menos eu conheço essa mulher, ela vai ter que me aguentar o grupo inteiro. Eu vou sentar do lado dela, ela vai ter que me fazer companhia. Quem mandou convidar? E vou ficar lá grudado nela para ela ver que eu fui. Vou participar a primeira vez, depois nunca mais eu volto lá. Aí chegou o dia, fui lá no local determinado. Cheguei na hora certa. Brasileiro, você sabe como é que é, né? Vai chegando aos pouquinhos. O grupo começa às 7h30, aí o pessoal chega às 7h35, 7h40, 7h46. Eu cheguei umas 7h20. Então foi um dos primeiros a chegar. E a mulher não estava lá. Mas me receberam com tanto carinho que ficava chato eu ir embora. Aí me levaram para o lugar, me sentaram, e o povo foi chegando, e aquele salão foi enchendo, e de repente uma multidão de pessoas naquele grupo, menos adivinha quem? A mulher que me convidou. Estava eu lá sozinho, e precisava ser, porque quem me fez o convite para ir naquele grupo de oração aquela noite não foi aquela mulher, havia sido Jesus. E eu não podia ter muletas, eu não podia ter escoras para eu me justificar dizendo: eu fui por causa de fulano, de Beltrano. Eu estava lá porque Deus tinha um plano de amor para mim, que estava se revelando para mim naquela noite. E começou o grupo de oração. E aquele povo rezava de uma maneira diferente, como eu, católico, nunca tinha visto. E eles cantavam cânticos alegres, e eles batiam palmas, e eles levantavam as mãos. Eu, muito tímido, gostava de tudo aquilo que estava acontecendo, mas estava morrendo de vergonha. Que eu não sabia se eu batia a palma, eu não sabia se eu levantava as mãos. E eu comecei a pensar assim: nossa, isso é tão diferente dentro da nossa igreja. Aí eu comecei a olhar em volta, a mulher não chegava. Eu falei: será que eu vim na igreja certa?
Aí passou um tempinho, eles começaram a fazer uma oração numa língua que eu não conhecia. Nunca tinha escutado falar sobre oração em línguas. Então eu quero deixar aqui o meu testemunho diante das pessoas que dizem que ouvir os outros orar em línguas escandaliza. Mentira. Porque eu nunca tinha escutado aquela oração, eu não sabia o que era, realmente. Era estranho para mim, mas não escandaloso. Porque o que é escandaloso nos afasta, nos choca de maneira negativa. Aquilo me impressionava, mas em nenhum momento me escandalizou. Foi algo que me deprimiu, me entristeceu, me fez eu sentir angustiado, não teve nada disso. De repente, a única pena que eu tinha era de não saber rezar como aquela gente estava rezando. Só que como estava diferente demais, aí eu tive, dentro do meu coração, eu tive uma certeza. Eu falei, agora eu sei por que a mulher não veio. É porque eu errei de igreja mesmo. Aí comecei a procurar para ver se eu via lá o povo da missa. Aí achei um que era ministro da Eucaristia. Aí vi uma outra pessoa que eu sempre via na missa. Eu falei, então não está certo, o lugar é esse mesmo. E entre tantos momentos de louvor, adoração, escuta do Senhor, houve um momento em que a pessoa que estava lá na frente disse assim, vamos colocar a nossa mão sobre a pessoa que está à nossa direita, põe a mão sobre a pessoa que está à sua direita, e peça a Deus que derrame sobre ela o dom do Espírito Santo. Gente, eu não tinha feito experiência de oração. Eu não tinha feito seminário de vida no Espírito. Mas quando se tratava das coisas de Deus, eu queria tudo, eu não me contentava com pouco. Eu queria que se aquilo fosse de Deus, que Deus me desse tudo naquela noite de adoração, e o Senhor deu. Porque pela oração de uma pessoa desconhecida, que estava colocando sobre mim a sua mão, não lembro nem se era um homem, se era uma mulher, eu não me lembro quem era a pessoa, mas naquela noite Deus me ouviu e derramou sobre mim o dom do seu Espírito Santo que mudou toda a minha vida. Na hora, eu não senti nada, porque às vezes a gente fica identificando a graça de Deus com sentimento, e a gente pensa assim, se eu não senti, é porque eu não recebi. Tem remédios que a gente não sente nada, mas os efeitos vêm depois. Um exemplo negativo, positivo e negativo. Negativo porque as consequências são dolorosas, positivo porque provoca a cura. Mas uma pessoa quando tem câncer e precisa receber uma radioterapia, na hora da radioterapia ela não sente nada, mas os efeitos vêm depois. Às vezes fica ali uma sensação de queimação e queima mesmo. Às vezes a pessoa passa mal, mas o câncer vai morrendo. Quando nós nos abrimos à graça de Deus e pedimos ao Senhor que derrame sobre nós o seu Espírito Santo, às vezes nós sentimos, e às vezes nós não sentimos nada, mas que Deus dá, quem pede Ele dá. E naquela noite Ele me deu uma graça tão grande que eu saí dali diferente. O que aconteceu comigo naquela noite? Eu aos meus 14 anos, eu era um jovem revoltado, entristecido. Não era depressivo, porque se eu tivesse tendências à depressão, com certeza eu teria desenvolvido um quadro crônico naquela época. Porque eu vivia dentro de mim uma infelicidade muito grande. É até estranho a gente pensar que uma pessoa tão jovem possa trazer dentro de si tanta amargura, pois eu tinha. E eu digo a você que apesar das pessoas não saberem, naquela época eu chorava todos os dias, de uma tristeza mortal, de uma solidão profunda, que não foram poucas as vezes que eu pedi a Jesus que tirasse a minha vida. Porque eu não tinha coragem de me matar, mas eu não queria mais viver. E muitas vezes,
na minha tristeza eu dizia: que pena que aqui em casa a gente não tem uma arma de fogo. Porque me matar, me cortando com uma faca, isso eu não tenho coragem. Porque morrer sentindo dor desse jeito, não quero não. Eu me sentia só. Eu me sentia triste. E na minha família, muitas pessoas enfrentam até hoje algo do qual eu padecia naquela época. Eu tinha um medo absurdo do demônio, de assombração, de escuro. Na minha família, muita gente ainda tem pavor da escuridão. Eu tinha tanto medo, e não só eu, mas as minhas irmãs e a minha mãe também. Eu tinha tanto medo que lá em casa ninguém queria ser o último a dormir. Porque o último tinha que apagar as luzes da casa. E a gente tinha medo de que no trajeto entre o interruptor e a cama o demônio nos agarrasse pelo meio do caminho. Tanto que eu e as minhas irmãs, a gente já tinha até desenvolvido uma técnica. Que o último interruptor era o do quarto. Então a gente vinha correndo, dava um salto em direção à cama e batia no interruptor, que era para não ter que andar até a cama. Brasília, uma época de um calor medonho, é uma cidade extremamente seca. Nós dormíamos com cobertor, porque o cobertor não era simplesmente para tirar do frio, mas era uma proteção contra alguma coisa que quisesse encostar na gente à noite. A gente tapava a cabeça, tapava os olhos e a boca só ficava o nariz de fora para a gente respirar. E depois que a gente cobria a cabeça, nós não descobríamos mais à noite. Você sabe por quê? Vai que você descobre e topa com uma coisa te vendo. É um inferno viver desse jeito. Quem tem medo de escuro ou teve, sabe do que eu estou falando. Naquela noite, naquele grupo de oração, eu não senti vontade de cair. Não senti as minhas pernas estremecerem. Não senti calafrio. Não senti o chão amolecer debaixo dos meus pés. Nada aparentemente tinha acontecido. Mas quando eu saí pelas portas daquele grupo de oração, eu estava com uma alegria que eu nunca tinha experimentado na minha vida. E essa alegria nunca mais me deixou. Eu não me lembro mais o que é a tristeza que eu sentia, gente. Naquela noite, Jesus tirou a minha tristeza. E aquele sentimento de solidão que eu carregava dentro de mim, teve que dar espaço a uma presença que nunca mais deixou de me acompanhar, que foi a presença do Espírito Santo. Eu não me sinto só. Eu nunca mais me senti sozinho. Tem momentos que a gente precisa de um ombro amigo. Sempre vamos ter essa necessidade. Porque também Deus quer que nós contemos com os nossos irmãos. Tem momento que você precisa ter uma pessoa para você abraçar, para você tocar, para você deitar no ombro dela e chorar. Vai precisar. Porque isso não é só uma carência, uma necessidade. Ter alguém em quem a gente possa derramar as nossas lágrimas é um presente do céu, é uma bênção de Deus. Feliz de você que tem uma esposa, um marido, uma amiga ou um amigo diante do qual você pode chorar sem ter medo dessa pessoa julgar você. Isso é uma felicidade. Mas aquela solidão que mesmo no meio de tanta gente me fazia eu sentir abandonado, aquilo nunca mais eu senti. E eu vou te testemunhar agora, não só o medo da escuridão, mas naquela noite, naquele grupo de oração, Deus retirou todo o meu medo do inferno, do demônio e do diabo, dos demônios e do diabo. Eu não tenho mais medo. Não é porque o demônio não possa me seduzir ou seja mais forte do que eu, mas porque do meu lado eu tenho aquele que é maior do que todo o inferno junto. Deus está comigo, e quem tem Deus não precisa ter medo das trevas. É isso que o Espírito Santo vai fazendo conosco quando nós o recebemos no nosso coração. E São Boaventura,
um dos doutores da igreja, ele dizia o seguinte, uma frase curtinha que se você guardar no seu coração, e se você viver esta palavra, esse conselho de São Boaventura, que na verdade não é dele, é da palavra de Deus, e mestre como ele era, doutor como ele foi, ele soube reunir da palavra de Deus, de uma forma fácil de guardar e entender, uma verdade que se você carregar no seu coração, nunca você estará desamparado. São Boaventura dizia o seguinte, que o Espírito Santo vem aonde ele é amado, aonde ele é invocado e aonde ele é esperado. Aonde o Espírito Santo vem? Amado, invocado e esperado. O Espírito Santo vem aonde ele é querido, aonde ele é desejado, aonde ele é amado. Quando você, com o seu coração amando, querendo de querido, amado, querido, você querendo o Espírito Santo, você o invoca. E invocando, espera por ele. Porque infelizmente nós estamos num tempo em que as pessoas não sabem mais esperar. A gente quer tudo à pronta entrega. A gente aperta o interruptor, acende-se uma luz. A gente aperta outro botão, o micro-ondas aquece a comida. A gente começa a sentir dor, vai na farmácia e pede para aplicar em nós algum remédio que tirem de nós imediatamente a dor. A gente não sabe conviver com a dor, a gente não sabe esperar o sofrimento passar. E nós queremos que Deus se dobre ao nosso tempo. Mas o Espírito Santo vem quando encontra um coração que é capaz de esperar por ele. Então veja, o Espírito Santo vem aonde ele é amado, aonde ele é invocado, aonde ele é esperado. Eu pergunto, você responda no seu coração a Jesus. Você ama o Espírito Santo? Você é capaz de invocá-lo nesta manhã? E acreditar, esperando de verdade, que Deus encha você com ele? Porque o Espírito Santo ele vem, ele nos visita e ele nos enche. Mas como que ele pode entrar no coração de uma pessoa do qual ele já habita? Porque a maioria de nós aqui, se não todos, somos batizados. Quem é batizado aqui, levanta a sua mão bem alto. Olha aí. Você tem ou não tem o Espírito Santo no seu coração? Então como é que pode uma pessoa que já tem alguém dentro de si convidar esse alguém para vir? Quando nós falamos de sermos batizados no Espírito Santo, quando nós falamos da graça da efusão do Espírito Santo, é que com a graça de Deus, o Espírito do Senhor começa a estar de um modo novo naqueles que ele tornou templo de Deus. Você já é templo do Espírito Santo, mas quando de seu coração, do fundo do seu coração, amando o Espírito Santo, você o invoca dizendo: vem Espírito Santo, e você espera por ele, ele começa pela graça de Deus a estar de uma maneira nova em você. Acontece um milagre em você no momento em que você o clama, no momento em que você o deseja, e isso a gente pode perceber, porque há uma missão invisível do Espírito Santo, há uma missão que a gente não consegue ver com os olhos da carne, mas ela está acontecendo, uma missão invisível do Espírito Santo, toda vez que você recebe um progresso na virtude. Quando você recebe uma força que você não tinha. Quando você recebe de Deus uma graça de santidade. Quando você abandona um pecado. Quando você rompe com o mal que você estava fazendo.
Quando você é capaz de romper os laços com uma pessoa que estava levando você por um caminho de destruição, o Espírito Santo está agindo em você. Quando você se sente fraco, com vontade de desistir, com vontade de deixar a sua casa, com vontade de abandonar a sua família, com vontade de deixar esse homem ou essa mulher que tem feito da sua vida um sofrimento, mas você pensa nos seus filhos, você pensa na salvação da sua casa, você se volta para Deus e uma força que você não sabe de onde vem toma conta de você e você diz: eu vou insistir, eu vou acreditar, eu vou levar adiante esse relacionamento. Naquele momento Deus está unido a você, fazendo você tirar força de onde você não tinha. Acredite nisso. Quando o Espírito Santo começa a atuar na nossa vida, quando nós o invocamos, acontece em nós um aumento da graça de Deus. Aumenta. Nós recebemos uma unção para tudo que a gente faz. Veja, o que é uma unção? A unção ela é feita com o óleo. Mas a unção espiritual é feita com o Espírito Santo. O padre, para simbolizar na terra o que espiritualmente está acontecendo, ele usa o óleo. Mas enquanto o padre faz na pessoa o sinal com o óleo, Jesus Cristo faz sobre ela um sinal que nunca mais poderá ser retirado com o Espírito Santo. E quando muitas vezes, ministrando o óleo, o padre deixa o óleo cair no mármore do altar ou no chão da igreja, o óleo precisa ser limpado imediatamente. Porque se você deixar para limpar algumas horas depois ou no dia seguinte, a mancha nunca mais vai sair. Quando você recebe a unção do Espírito Santo, a sua maneira de ser, as suas palavras, os seus gestos ganham uma unção que mesmo que o que você faz bata contra a pedra do coração do seu filho, contra a pedra do coração da sua esposa, contra o coração de pedra do seu marido, vai ficar ali uma marca que vai penetrar no mármore duro daquele coração, e que se permanecer ali, ninguém nunca mais vai tirar. É diferente a palavra, o conselho de uma mãe para o seu filho, quando essa mãe é cheia do Espírito Santo. Talvez você diga para mim assim: mas esse menino tem um coração de pedra. Mas agora, à custa desta unção, será uma pedra manchada pelo óleo do Espírito Santo. Essa unção vai permanecer ali, e essa unção vai purificar esse coração. Mais ainda, vai amolecer esse coração, vai transformar esse coração de pedra num coração de carne. Uma pessoa ungida por Deus não trabalha do mesmo jeito que outra sem unção trabalha, porque tudo aquilo que ela faz, Deus faz com ela. Por isso que às vezes, no ambiente de trabalho nosso, por uma atitude nossa inesperada, a gente nem fez com esse propósito, mas por causa de um gesto que a gente fez, um gesto de carinho, até um trabalho bem feito, uma pessoa tem um encontro pessoal com Deus, chega para a gente e diz assim: vendo aqui o que você fez, eu me senti mexido. Porque você não trabalha mais sozinho quando você é uma pessoa cheia do Espírito. Quando você tem o Espírito Santo, as suas palavras não são só suas, são palavras de Deus por meio de você. E quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você recebe de Deus uma capacitação para coisas difíceis e exigentes. Você tem passado por momentos difíceis? Você tem sido exigido? Pois pode se preparar, porque a partir de hoje, depois da oração que nós vamos fazer por você, não é porque a nossa oração vai fazer isso, mas porque em oração, todos nós que estamos aqui queremos abrir o nosso coração, não é verdade? Deus já derramou seu Espírito sobre nós. Se nós pudéssemos ter olhos espirituais para ver, nós veríamos que nós estamos mergulhados num mar da graça de Deus. E nesta hora de oração, em que nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, você vai ser capacitado para enfrentar esse momento difícil, bem diferente do que você vinha. E você vai dar conta dessas coisas exigentes pelas quais você tem sido cobrado.
cobrado, porque Deus estará com você de uma maneira como Ele sempre quis, mas que talvez por falta desse momento de abertura, de graça, de oração, Ele não tenha podido estar. Então eu te pergunto, você dará essa chance a Jesus? De encher você com o seu Espírito Santo? Veja, a palavra, porque nós temos que também ser fiéis à palavra de Deus. Eu sei que muitos ficam desconfortáveis quando Jesus diz aqui ser batizado no Espírito Santo, de se confundir com o batismo sacramento. O batismo é um só. O sacramento do batismo é um só. Se você recebeu o sacramento do batismo uma vez na sua vida, e esse sacramento foi válido, podem tentar batizar você em qualquer igreja que for, que não tem como, porque você já foi batizado. Como é que você vai fazer nascer uma pessoa que já nasceu? Quem foi batizado nasceu para Deus, acabou. Recebeu o sacramento do batismo, está batizado. Mas por que se diz batismo no Espírito Santo? Porque na época de Jesus, a palavra batismo era tão comum para eles, como para nós é deixar de molho. O que é batizar? Nada mais é do que deixar de molho. Quando uma mulher vai lavar uma roupa, e essa roupa está muito encardida, o que ela faz? Deixa de molho. Quando você precisa que o tempero pegue bem na carne, para que a carne não fique só com gosto de carne, mas fique com gosto do tempero, o que você tem que fazer? Deixar de molho. O Senhor vai nos encher de uma tal maneira com o seu Espírito Santo, que Ele vai transbordar de dentro para fora. E nós vamos ficar cheios por dentro e envolvidos por fora. Ele quer deixar você de molho no Espírito Santo. De maneira que quem triscar em você vai ser contagiado por essa graça. Ser batizado no Espírito Santo é ser mergulhado no Espírito Santo. É você entregar-se nas mãos de Deus. É você derramar-se no Senhor. Veja, gente, o que é a gente ser batizado no Espírito Santo? É nós nos entregarmos inteirinhos na mão de Deus, para que Deus se derrame inteirinho em nós. Você se derrama em Deus, e Deus se derrama em você. Eu te pergunto, será que você vai sair daqui a mesma pessoa depois disso? Não, não vai não. Diga para o seu irmão sentado do seu lado, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se você de verdade quiser e abrir o seu coração. O que a gente experimenta quando nós somos batizados no Espírito Santo? Nós fazemos uma experiência de Deus. Ontem eu contava para você uma experiência que eu fiz de Deus numa situação de morte. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus me salvou. De que hoje faz 20 dias que eu estou vivendo. Eu tenho 20 dias de vida hoje. Porque eu morri e Deus me trouxe de volta. Uma pessoa que não acredita vai dizer assim, coincidência. Então eu teria que escrever um livro sobre as inúmeras coincidências com as quais Deus vem me livrando, me conduzindo e me salvando. Porque não são poucas não, gente. Não são poucas. Nós fazemos uma experiência de Deus. Eu encontrei outro dia aqui na Canção Nova uma senhora que ela disse assim, Márcio, eu vou para a missa, eu estava indo para a missa e todas as vezes na hora da comunhão eu sentia a vontade de ajoelhar e colocar as duas mãos assim sobre os meus olhos e me concentrar rezando assim, ó, com as mãos assim. Essa necessidade brotou, ela falou. Eu nem sei porquê, eu sei que está virando já um hábito. Depois de vários dias comungando e rezando assim, veio uma palavra no meu coração, dizendo, procure um médico e faça um exame. Ela falou, Márcio, eu fui fazer um check-up, porque eu já tenho alguma idade, mas estava tudo bem comigo, fiz porque eu senti que devia fazer, parecia Deus falando no meu coração, e quando saiu o resultado dos exames, o médico virou para mim e disse assim, eu tenho uma boa e uma má notícia para a senhora. Qual que a senhora quer primeiro? Ela falou, pode dizer a má, doutor. A má é que a senhora está com um câncer atrás do seu globo ocular. A senhora está com um câncer aí, ó, na sua cabeça, atrás dos seus olhos. Ela falou, e a boa? E a boa
é que por um milagre, a senhora nos procurou no momento em que esse câncer está começando. Dá para a gente tirar isso daí sem deixar a menor sequela. A senhora pode ser operada, e é um milagre, porque esse câncer aí é muito difícil de descobrir nesse lugar. Quando descobre, a pessoa ou fica com sequelas ou morre. Aí eu, olhando para ela, eu disse, e aí? Ela falou, já operei, estou boa, olha aí para mim. Diga para essa mulher que não foi Deus. Ela sabe que o médico a operou. Ela sabe que o médico tirou aquele tumor de lá. Mas ela sabe, e eu sei também, que foi por Deus que ela encontrou a salvação dessa enfermidade. Nós começamos, gente, a nas coisas cotidianas da vida, perceber como Deus vai usando de um, de outro, de uma inspiração, de uma palavra, fala conosco no nosso interior, para nos conduzir e nos libertar constantemente. E quando as pessoas não conseguem nos ajudar, muitas vezes por uma ação verdadeiramente miraculosa, Deus age em nosso favor. Então o que a gente experimenta? A gente faz uma experiência de Deus. A gente faz uma experiência de unção na oração. O que vai acontecer com você, se você abrir o seu coração para valer nesta oração que nós vamos fazer, é que a sua oração vai mudar. A minha esposa estava comigo numa pregação que nós fomos fazer em Santa Catarina. Eu tinha acabado de pregar e avisei que não dava para rezar em particular para as pessoas, porque você imagina, olha quantos nós somos aqui. Seria injusto pegar uma pessoa, me esconder com ela e rezar por uma, quando tantos de nós gostaríamos de ter esse momento em particular, não é verdade? Seria injusto. Segundo, quem cura é Jesus, e Ele está aqui conosco agora, ouvindo você e tocando pessoalmente, particularmente em você. Talvez você não veja, mas nesse exato momento Jesus está com as mãos dele sobre você, tocando em você. E eu tinha avisado que eu não ia rezar por ninguém. Mas deu um intervalo, eu não sei o que aconteceu com aquela senhora, se ela não ouviu ou fez de conta que não ouviu, mas ela veio lá do fundo da sala, abrindo a gola da camisa, e estava aqui tudo empapuçado, estufado e queimado. E ela já veio com os lábios tremendo, e eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Vou dizer não. E se eu der espaço para ela falar, ela vai desatar a chorar, que ela já não está se controlando. E tem um monte de gente ali me esperando para poder a gente trocar uma palavrinha, dar um abraço. Porque não dá para sair para rezar em particular. Mas trocar uma palavrinha com as pessoas, um abraço, isso é importante para nós, não é verdade? Então tinha um monte de pessoas me esperando. E eu falei, se ela desatar a chorar, eu falei, então vamos dar logo o que ela quer, né? A hora que ela estava a um passo de distância de mim, eu disse assim, senhora, vi que a senhora abriu aí a gola da sua camisa, e estou vendo que está queimado e inchado. Aí ela desabou a chorar. Falei, eu não sei o que a senhora tem, mas Jesus sabe. E entre mim e a senhora, que bom que a senhora parou um passo de distância, porque entre mim e a senhora cabe certinho uma pessoa. A senhora veio a mim em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não foi? Falou, fez assim com a cabeça. Eu falei, eu estou aqui em nome de Jesus. E quando 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ele atende o que é pedido. Estendi a minha mão sobre ela e pedi, Senhor, cura esta mulher. O Senhor sabe o que é melhor para ela. Eu quero que ela seja curada e ela quer ser curada. O Senhor disse que o que a gente quisesse, a gente podia pedir. Estamos pedindo o que nós queremos, a cura. Mas como o Senhor sabe o que é melhor para ela, nós te pedimos, sobretudo, que se faça a sua vontade. E me despedi dela. 1 ano depois eu voltei lá. Essa mulher me procurou e disse, naquele dia em que você... Não deu 30 segundos assim de reza, de oração. Naquele dia em que eu te procurei e você fez aquela oração, Márcio, eu sei que não foi você. Eu sei que foi nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas no dia seguinte, o inchaço desapareceu e aquela coloração avermelhada sumiu também. Eu não tive tempo de te contar, mas a minha cirurgia estava marcada. O meu câncer era obrigatório a operação. Eu ia ter que retirar a tireoide e toda a região que estava ali comprometida. Eu ia ter que fazer uma cirurgia que ia me mutilar bastante. E na hora da oração, pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, eu pedi a Jesus que, se fosse da vontade dele, que eu não fizesse essa cirurgia. E então, senhora, ela disse: eu estou completamente curada. O meu médico declarou a minha cura, eu não tenho mais nada, eu não tive que operar, não há vestígios de câncer em mim. O que é que muda na nossa oração quando nós recebemos o Espírito Santo? Muda tudo. Pergunto a você: você não gostaria de que a sua oração fosse transformada assim pelo poder do Espírito Santo? Porque esse presente não é para mim. Esse presente é para todos nós que estamos aqui. Quando você é cheio do Espírito Santo, você faz uma experiência de poder no seu ministério. O que é ministério? Ministério é serviço. Muitas pessoas me conhecem pelo ministério que Deus me deu, de pregar a palavra. Gente, eu amo a palavra de Deus mais do que a minha vida. É impossível eu não pregar. Eu não preciso do palco, não preciso do microfone. Quando vim para cá, não estava preocupado com câmera. Aonde eu estiver e eu tiver a oportunidade de falar de Jesus para alguém, eu vou fazer. Porque esse Deus maravilhoso mudou a minha vida. E enquanto eu respirar, tanto quanto eu puder, eu quero que cada pessoa na face da terra experimente pelo menos um pouquinho do que Deus me deu a graça de eu experimentar. Eu quero muito, muito mesmo, de todo o meu coração, que nesse encontro de oração, você experimente, você faça a maravilhosa e arrasadora experiência do Espírito Santo, que vai revirar a sua vida de cabeça para baixo para muito melhor. Agora, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus ganha uma força imensa na gente. Há um tempo atrás eu contava uma experiência que eu fiz viajando para Florianópolis. Eu cheguei lá no aeroporto em São Paulo, peguei o avião, vi que a minha poltrona era das mais profundas, só não sabia que era a última. A última poltrona do avião, ela é horrível. Primeiro, porque ela não reclina. Segundo, porque ela é do lado do banheiro. Quando eu vi, eu comecei a olhar, eu disse: não, que não seja, que não era. Aí tinha um rapaz sentado na janela e eu era no corredor, o meio estava livre. Aí quando eu fico muito insatisfeito, às vezes eu gosto de brincar, é o meu jeito de me aliviar, né? Aí eu olhei para aquele homem que eu nunca tinha visto na vida e disse assim: também foi premiado? Aí ele falou: foi. Não reclina, né? Eu falei: não. Aí ele: mas eu estou melhor do que você. Ele falou para mim. Eu falei: por quê? Aí ele falou: porque você está mais perto do banheiro. Eu falei: não, isso eu já sabia. Ele falou: o que você não sabia eu vou te contar agora. A porta do banheiro está quebrada e o banheiro não foi limpo. Aí ri, sentei do lado dele e a gente começou a conversar. No meio da nossa conversa chegou a passageira que ia sentar no meio. Viu dois marmanjos que não calavam a boca. Dava para ver o constrangimento no rosto da pobre. Eu não gosto do meio, quem vai no meio vai todo apertado. Mas por caridade eu ofereci. Eu falei: a senhora gostaria de sentar? A senhora gosta de sentar no meio? Eu odeio sentar no meio. Eu falei: a senhora quer que eu troque de lugar com a senhora? Por favor. Aí eu pulei para a poltrona do meio. E o homem da janela pensou que eu pulei porque eu estava gostando muito da conversa e ele desatou a falar. E ele foi falando de São Paulo a Florianópolis, gente. E papo de homem, né? Aí papo de homem, homem conversa sobre pouca coisa. Carro, dinheiro, trabalho. Sobre o que mais? Está faltando um item aqui importantíssimo. Mulher.
Ele resolveu me contar como ele fazia para envolver as mulheres e levá-las para a cama. E começou a contar para mim os gostos dele na cama. Eu estava numa situação que você não acredita, porque eu pensava assim, se eu cortar, ou ele vai pensar que eu sou viado, ou ele vai pegar e vai achar que eu estou cortando ele, não vai falar mais nada. Então é melhor deixar esse pobre falar, porque ele está precisando falar. Essa é a verdade. Eu falei, mas se eu deixo esse homem falar, meu Deus, e essa mulher que está sentada do lado me conhece, já me viu na Canção Nova, ela vai pensar que eu estou alimentando esse tipo de conversa. Eu falei, mas fazer o quê? O homem falou. Numa certa altura do voo, ele percebeu que só ele falava, e então ele dirigiu para mim. Ele me passou a palavra, ele disse, e você, o que você faz da vida? Eu falei, eu sou missionário. Aí ele engasgou, começou a me chamar de senhor. A comissária veio, serviu ali, ele tinha pedido uma cervejinha, devolveu a cerveja. Falei, bebe a sua cerveja. Aí, 5 minutos depois ele tinha esquecido que eu era missionário, voltou com aquela conversa fiada toda de novo, e como ele ia lá em Florianópolis catar a mulherada. Gente, quando ele estava contando isso, nós entramos numa tempestade. Ele tinha acabado de dizer que ele ia pegar, ia meter uma sunguinha, ainda à noite ia para a praia pegar mulher. Nós entramos numa tempestade assim que ele disse isso, e eu caí numa crise de riso. Eu não me conseguia me controlar, eu achei tão divertido. E ele foi ficando irritado, ele foi ficando irritado, ele foi ficando irritado. Aí ele virou para mim e disse assim, já sei por que você está rindo, né? Você é missionário, né? Não gosta de mulher? Aham. Por isso que você está rindo? Como que você pode rir? Você está indo para Florianópolis, uma das praias mais bonitas desse mundo, e você está no meio de uma tempestade, você acha engraçado? Eu falei para ele falou, você não vai sair lá, né? Eu falei, não, eu estou indo para pregar um retiro. E por que você não vai sair? Eu falei, porque eu preciso me concentrar e não me dissipar. Florianópolis é linda, a cidade, e as mulheres ainda mais bonitas do que a praia. E, ao contrário do que você pensa, gosto muito de mulher, tanto que eu tenho uma. Eu falei, só que, o que eu vou fazer na praia, meu amigo? Sem a minha esposa do meu lado. Porque tudo que eu vou ver de bonito, vou querer compartilhar com ela, ela não está ali. Você acha que tem graça eu pegar o celular e dizer para minha esposa, você não imagina que lugar lindo que eu estou sem você? Aí eu vou comer uma coisa, lembro que o meu filho gosta, isso não é alegria, isso é tristeza. Isso não anima a gente, isso desanima. Aí eu vi que ele chorou. Aí eu olhei e falei, tá alguma coisa? Não foi nada não. Falei, o que foi? Ele falou, eu nunca vivi um relacionamento assim na minha vida. Aí foi a hora de evangelizar. Até agora eu não tinha falado nada. Aí eu falei para ele assim, e tinha que ser rápido. Que as pessoas não gostam muito de ficar ouvindo coisa de Deus na cabeça, não. Então tem que ser rápido. Eu falei para ela, eu acho que eu sei porque você nunca teve um relacionamento assim. Aí falou, por quê? Eu falei, porque toda mulher que você teve, você só usou. Você disse que quando você namora uma mulher, 2 meses depois ela tem que morar com você, tem que rachar aluguel, tem que dividir o jantar, que você não paga mais nada. E você quer uma sócia, você não quer uma esposa, você não quer uma mulher. Eu falei, e também tem outra coisa. É porque às vezes você não sabe o caminho certo para achar a pessoa certa. Ele falou, não tem receita para isso. Eu falei, tem. Ele falou, não tem. Eu falei, tem, inclusive tem livro escrito que ensina. Ele falou, não tem. E se tiver mentira? Eu falei, não, é verdade, porque eu fiz e ganhei, e achei. Mas não tem livro escrito. Eu falei, tem, se brincar você tem em casa. Aí ele, não é possível. Eu falei, tem um livro chamado Eclesiástico, aonde está escrito que o homem que respeita a Deus encontrará a mulher certa para a sua vida. E virei para o lado e calei a minha boca, deixei ele amargar essa palavra. Eu vi que ele ficou bem emocionado, mas agora era o tempo dele, tem que deixar a palavra fazer o seu fruto. Chegamos em Florianópolis, toda a água do céu estava sendo derramada naquele lugar. Ele, perdido, porque não morava lá, disse assim, será que os seus amigos, tem gente que vem te pegar? Eu falei, vem. Será que seus amigos não podiam me dar uma carona? Gente, eu não gosto de carregar bagagem, eu não levo mala.
A minha mala para 3 dias é uma bolsinha desse tamanico, porque eu não gosto de carregar. E muito menos gosto de esperar na esteira. Lá vou eu com mala pegar a mala. Fiquei lá esperando. Quando a mala dele chegou, meia hora depois, estamos nós nos dirigindo para a porta do aeroporto abre, né? Sozinha. Você já viu o carismático se encontrando? Como é que é? A paz de Jesus. Que bom que você veio, que Deus te abençoe. Aí a gente abraça, não abraça? A gente abraça gostoso, porque nós somos irmãos. Quando abriu a porta do aeroporto, tinha uma senhora e o filho dela junto com ela. Aquela mulher me abraçou, ela me deu um beijo, e eu entrei no meio dela e do filho, e fui de braços dados com os dois. E a caminho do carro, que era um carrão, uns carros desses caros, grandes, eu perguntei para ela: olha, eu estou com um amigo meu, a gente passa pelo centro para dar uma carona para ele? Ela olhou para trás e disse: não, não é o nosso caminho, mas se é um amigo seu, a gente desvia a rota e deixa ele lá. Aí então a minha moral, ó, no carro, do meu lado, ele vira para mim e disse assim: que amizade linda essa de você com essa mulher e esse menino. Amizade que a gente não vê mais nesses dias de hoje. Dá para ver o carinho deles por vocês. Vocês devem ser amigos há muito tempo, né? Aí eu falei: não há tanto tempo quanto eu sou seu. Ele: como assim? Eu falei: porque você, eu conheci lá no aeroporto, essa senhora eu acabei de ver. E antes que ele pensasse, para eu provar que era verdade, virei para ela e disse assim, falei: querida, eu esqueci de perguntar seu nome, como é que é mesmo? Ah, foi mesmo, meu nome é tal. Quando eu olhei para ele, ele fez assim: ah, como é que é o nome desse lugar que você frequenta? Me passa o endereço porque eu quero ir lá. Um bate-papo pode mudar uma vida, se Deus conduz você pela unção do Espírito Santo. Se eu pudesse desejar uma única coisa para você nesse acampamento de oração aqui na Canção Nova, é que você seja agora transbordado no Espírito, porque se você tiver esse batismo no Espírito Santo, nós não precisamos fazer mais nada por você. Deus fará tudo. Por favor, se levante para a gente rezar e pedir a Deus essa graça. Com os seus olhos fechados, coloque as mãos sobre o seu coração. Você vai, por causa dessa bênção de Deus, você a partir de agora vai experimentar uma consolação nas provações que você está passando. As provações continuarão vindo, mas elas não vão mais ter o poder de entristecer você, e você não terá mais medo delas. Escreva o que eu estou lhe falando. A partir de agora, a partir deste momento, tome posse desta palavra, porque ela é verdadeira. Ela não é uma graça para um ou para outro, é para todos os que querem, e ninguém sairá daqui sem ela, se aceitar que Deus lhe dê. Você a partir de agora vai experimentar uma luz de Deus nas opções da sua vida, nas escolhas que você precisa fazer. Antes ainda que na manifestação dos carismas, de orar em línguas, de palavra de profecia, de discernimento dos espíritos, de dom da cura, fé, milagres, de oração em línguas, mesmo antes de todos esses dons, palavra de ciência, palavra de sabedoria, que são dons de Deus importantíssimos, Deus vai ser notado na sua vida como aquele que transformou interiormente você. As pessoas vão olhar para você e vão te perguntar o que aconteceu nesse final de semana do dia 19, 20, 21 de fevereiro lá na Canção Nova. E você vai poder dizer: eu fui buscar uma graça e encontrei o autor de toda a graça. Eu fui buscar uma cura e encontrei o Salvador. Eu fui buscar ajuda e recebi a salvação. Eu estou cheio do Espírito Santo. Você vai ser notado e notarão em você um gosto por louvar o Senhor, uma alegria nova que você vai descobrir. Este é o momento em que toda tristeza está morrendo em você.
Deus não te fez para ser triste. Expulse essa tristeza do seu coração. Em nome de Jesus Cristo, nós expulsamos do meio de nós todo espírito de melancolia, todo espírito de solidão, todo espírito de tristeza, porque neste momento uma alegria avassaladora, dom de Deus está sendo derramada sobre nós. Por isso nós te pedimos, Senhor, abre a nossa mente para entender a sua palavra e para dizer sim à sua palavra, e abre a nossa boca para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Levanta bem alto os seus braços e de todo o seu coração proclame: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu dono. Fale alto, diga alto essa proclamação: Jesus Cristo é o dono da minha vida, eu pertenço a Jesus, eu fui selado pelo sangue de Jesus, a marca de Deus está sobre mim, o mal não pode permanecer na minha vida, porque Jesus Cristo é o meu Senhor, eu sou posse exclusiva de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. E neste momento eu me consagro a Jesus Cristo, eu renovo a Ele a minha consagração que foi feita um dia no meu batismo. Sou de Cristo, o sangue de Cristo está sobre mim, o poder do Espírito Santo me envolve, nenhum mal pode contra a minha vida, porque hoje o Senhor me resgatou. Nesse dia de hoje, Jesus de Nazaré, meu Salvador, me resgatou, está aqui com suas mãos sobre mim. Senhor, enche-me com teu Espírito. Fale comigo bem alto: Jesus de Nazaré, filho de Davi, filho de Maria, filho de Deus Salvador. Enche-me com teu Espírito, Senhor. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu quero essa efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo vem aonde Ele é amado, aonde Ele é invocado, aonde Ele é esperado. Com meu coração cheio de amor, eu digo agora: vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família, vem sobre os meus irmãos que estão aqui. E se tu queres assim, Senhor, vem com os teus dons, vem com os teus carismas, derrama no meio de nós o dom de orar do Espírito, o dom da oração em línguas, o dom de falar em línguas, de interpretar as línguas, o dom de orar na unção do teu Espírito, Senhor, com carismas de cura, porque o nosso povo precisa ser curado, com carismas de libertação, porque o teu povo está oprimido, Senhor, e precisa de ti, nosso Deus libertador.